condução desses trabalhos. Eu peço desculpas inicialmente a vocês, eu faltei no último encontro nosso, né? Então, Karina teve que se virar aqui sozinha, mas ela conduziu muito bem. E, na verdade, foi por conta do trabalho, né? Eu não consegui sair a tempo, mas estamos aqui na luta porque a gente não pode parar de batalhar em prol do bem. Temos que lutar em prol da difusão dos ensinos do Cristo. Então, muito boa noite a todos, que essas vibrações positivas possam se fazer presente em todos os lares, né? A nossa função aqui é nada mais, nada menos que auxiliar a todas as pessoas que nos escutam, né? A entender um pouco mais sobre o Espiritismo, procurar auxiliar o próximo de uma certa forma para fazer com que ele se aperfeiçoe, se melhore, fazer com que ele faça brotar os ensinamentos que o Cristo nos ensinou. É uma coisa simples, mas que nem sempre a gente consegue fazer, que é cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, sermos simples, sermos humildes, pacientes, tolerantes, né? Caridosos, fazer a nossa parte. Boa noite a todos. Gente, vou passar para vocês o contato do nosso programa, slave.coité@hotmail.com, ou então vocês podem entrar em contato pela nossa página no Facebook. E o Centro Espírita Luz, Amor e Verdade fica situado na rua Antônio Nunes Gordiano, número 99, aqui no centro, na rua Carigé. Nós temos passes das segundas às sextas-feiras, a partir das 18 horas, doutrinárias abertas ao público, domingos a partir das 9 horas e quinta a partir das 20, daqui a pouquinho a gente está lá. Os evangelhos nos lares a pedidos, todas as terças-feiras, às 20 horas. Temos atendimento com psicanalista, todas as quartas-feiras, às 19h15. Temos também distribuição de sopas e pães para as famílias cadastradas todos os sábados a partir das 16 horas. Distribuímos também os enxovais para recém-nascidos toda a primeira sexta-feira do mês, a partir das 15 horas. Distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas uma vez por mês. E temos também o socorro fraterno para pessoas que sofrem com problemas da alma, todos os sábados, a partir das 19 horas. Certo? E lembrar vocês, vamos praticar o Evangelho no lar, que isso é muito importante para a gente. Vamos iluminar, vamos permitir que a luz divina entre em nossos lares, permaneça nas nossas casas, nos nossos corações, ilumine todos à nossa volta. Vamos lá, Bruno Silva? Pois é, Karina. Então, o tema proposto para a noite de hoje é, ainda fazendo parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que aborda sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. O subtema é mundos inferiores e mundos superiores. A gente, para entender o que vem a ser um mundo inferior e um mundo superior, a gente leva em consideração o planeta Terra, né? Então, precisamos de um parâmetro para comparar. Então, levando-se em consideração o planeta Terra do jeito que ele é, nós já falamos em outros programas, né, nos programas anteriores. Karina falou no último programa, nossos irmãos também, Maria Alves e Jurandir, abordaram tema que foi continuidade, né, que o nosso universo é repleto de mundos habitados. A Terra não é o único planeta habitado nessa infinidade de universos. Então, os mundos inferiores são aqueles mundos onde o progresso é inferior ao planeta Terra. Já que nós estamos no planeta Terra, a gente tem como a Terra o parâmetro. Para a gente entender melhor, são mundos onde normalmente o mal ele prepondera sobre o bem. São mundos onde ainda existem raças selvagens, né? Onde a lei da força bruta é que resolve as decisões, é que resolve os conflitos. No lugar de se analisar o que é justo e o que é injusto, nesses mundos inferiores, as coisas são decididas na força, né? E a maioria dos habitantes desses mundos, eles lutam mais para buscar a sua nutrição. Então, o verdadeiro objetivo de vida dessas pessoas é buscar a sua alimentação. É algo mais atrasado, mais primitivo. E o planeta Terra um dia já foi um desses mundos inferiores, né? Então, a gente analisa, por exemplo, como era o planeta Terra antes, na época dos homens das cavernas, né? Então, por aí a gente tem uma ideia de como são esses mundos hoje no universo.
que são os mundos inferiores. E da mesma forma que tem esses mundos inferiores à Terra, porque na Terra, apesar de haver muitos problemas, mas já existe um parâmetro de leis que procura favorecer o respeito, né, a liberdade de expressão, procura favorecer o respeito à liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Então o mundo ele caminha para isso. E graças a esse conjunto de leis que hoje são embasadas, né, até mesmo no âmbito internacional, essas leis elas vêm evidenciar que o nosso mundo está evoluindo. É claro que nem todos cumprem. Então, os crimes ocorrem exatamente porque as pessoas descumprem as leis. Então, essas leis em benefício do respeito à humanidade, quando alguém deixa de cumprir no nosso planeta Terra, é quando ocasiona os crimes, é quando ocasiona os desvios de comportamentos que venham a prejudicar o direito do próximo. Então, para a gente ter uma ideia do que são os mundos inferiores, né? E agora o que seriam os mundos superiores? Os mundos superiores são os mundos onde o bem se sobrepõe ao mal. Então, em relação ao planeta Terra, nos mundos superiores, a própria matéria ela tem um peso menor sobre o espírito. Ou seja, os habitantes desses mundos superiores, eles se locomovem com mais facilidade. Não tem tanta dificuldade em se transpassar de um local para o outro. Às vezes eles até flutuam no ar. Então por aí a gente percebe o quanto os mundos superiores estão além do progresso que há aqui na Terra. Ainda sobre esses mundos, o mal quase que não tem espaço. Então se a gente observa, a gente parar para analisar como seria o planeta Terra sem a parte que cabe ao mal existente aqui, sem todos esses problemas que nós enfrentamos, seria como estivéssemos num desses mundos superiores. Nesses mundos não há senhores, não há escravos, a população ela procura se igualar, todos são respeitados da mesma forma, todos são entendidos sob o mesmo patamar social. Agora existem sim os superiores e os inferiores nesse mundo, mas vejam que coisa interessante. Nos mundos superiores é maior aquele que tem mais desenvolvido a sua inteligência e a sua moral. Ou seja, a autoridade que existe nesses mundos se dá de fato pelo mérito. Então, se fosse aqui no planeta Terra uma irmã Dulce da vida, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, seriam grandes autoridades no mundo. Então eles vieram aqui na Terra, fizeram um grande exemplo de humanidade, né, de senso humanitário. E se fosse num desses mundos superiores, eles, em relação aos outros habitantes, seriam grandes autoridades. Porque lá nesses mundos não se vê, por exemplo, quem tem muito dinheiro, como às vezes acontece aqui no planeta Terra, né? Quem tem muito dinheiro, quem tem muito poder, quem tem muita fama, costuma mandar mais, costuma ter mais espaço. E nesses mundos superiores não. Tem mais espaço aquele que é melhor em termos de bondade, aquele que é mais humilde, mais simples, aquele que consegue amar incondicionalmente. Quanto mais você consegue amar os habitantes indistintamente, você vai ser sendo considerado superior. Vejam que coisa interessante. Então, a tendência é que o planeta Terra um dia chegue a esse patamar de mundo superior. Por enquanto, a gente vai continuar o nosso trabalho, todo mundo abraçando a causa de fazer o bem crescer no nosso planeta, para que um dia a gente possa chegar lá. Vamos dar continuidade. Vamos iniciar as perguntas. A primeira pergunta é de Luiz. E ele diz o seguinte: meu avô me contava que um amigo dele, depois que morreu, apareceu várias vezes para ele, pedindo para ele desenterrar uma lata de dinheiro, que estava enterrada na boca de um forno de casa de farinha. Meu avô disse a ele que não ia não. Passados alguns dias, meu avô foi na casa de farinha e tinha um buraco recém-cavado, no lugar que o amigo morto disse que tinha enterrado a lata com o dinheiro. Isso é possível? Que importância tinha para esse amigo morto do meu avô essa lata enterrada com dinheiro? É uma pergunta interessante. Essas histórias a gente costuma ouvir muito do pessoal antigo, né? Que era um costume antigo de fato. Muitas pessoas, principalmente que moradores de zona rural, costumavam enterrar panelas ou latas de dinheiro em determinado local. O que aconteceu? A pessoa que enterrou a lata de dinheiro desencarnou
e se viu naquela necessidade de passar as informações para alguém comunicar à família que ali tinha o dinheiro enterrado para a pessoa pegar. Então isso é uma prova de que o materialismo, mesmo depois do desencarne, ficou ali latente na consciência espiritual. Então essa necessidade, o espírito ainda vive a questão material, quando ele sente essa necessidade. Agora, às vezes, ele faz isso por inocência, não por maledicência. Às vezes, o intuito dele é mostrar para os parentes onde é que estavam as suas economias para auxiliar aquelas pessoas a utilizarem aquelas economias, né, para os seus gastos, para custear suas despesas. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma prova de materialidade. Então, de fato, para o espírito, enquanto ele desencarnou, mas não se desvinculou totalmente da matéria, ele fica naquela ânsia de passar essa informação para alguém, para que ele possa vir a ter uma paz de consciência e poder seguir a sua vida. Acontece em muitos casos. A segunda pergunta é de Viviane, e ela questiona o seguinte: depois que a pessoa morre, o espírito fica dormindo até o dia do juízo final? Na nossa crença espírita, a morte, na prática, ela não acontece. Ela é traduzida como uma espécie de transformação. Nós, em espírito, deixamos de estar encarnados e passamos a estar desencarnados, ou seja, na erraticidade. Esse estágio do espírito desencarnado, em momento algum, na nossa crença, através das nossas pesquisas espíritas, em momento algum o espírito vai ficar dormindo. Só tem um detalhe que eu vou contar daqui a pouquinho. O espírito, ele continua sendo quem de fato ele é. Se ele foi muito apegado à matéria, ele vai sofrer por não ter mais acesso a determinadas coisas no mundo espiritual. Ele vai no mundo espiritual enxergar todos os seus defeitos ali latentes em sua frente. Da mesma forma, tudo que ele fez de bom. Então, depois do desencarne, o espírito ele não dorme. Se é um espírito muito evoluído espiritualmente, ele continua na luta espiritual em prol da ajuda ao progresso do mundo, ao progresso dos outros irmãos. Então, nós continuamos trabalhando da mesma forma, encarnados, nós trabalhamos desencarnados. Agora, existem livros, principalmente psicografados por Chico, do Espírito André Luiz, que algumas pessoas acreditam tanto nisso, de que vão ficar dormindo depois do desencarne, esperando o juízo final, que os espíritos superiores, eles veem essas pessoas no mundo espiritual, procuram despertá-las, né, para preparar para uma nova vinda, para uma nova encarnação, novas explicações, e esses espíritos se recusam até a ouvir os espíritos superiores, alegando que estão esperando o toque das trombetas para poderem despertar. Aí é uma coisa tão enraizada na mente desses espíritos que é necessário, às vezes, a espiritualidade superior produzir sons de trombetas para que eles despertem e aí sim possam ouvir a espiritualidade superior, como é que de fato funciona essa transformação e as novas necessidades para as futuras missões. Bom, Carlos pergunta o seguinte: eu tinha um colega de faculdade que morreu de acidente no dia do aniversário. O pai deu um carro de presente, o carro derrapou numa curva. Ele tinha apenas 20 anos. Acontece que eu vejo sempre ele sentado na sala de aula. Só eu vejo isso na sala. Como é possível? Esse é um fenômeno mediúnico, né? Que nós conhecemos por clarividência. Às vezes um espírito se manifesta para alguém que tenha uma certa afinidade fluídica, uma certa afinidade emocional, e às vezes no local que ele se manifesta tem muitas pessoas, mas só uma pessoa consegue ver. É um fenômeno diferente do que chamamos de materialização. Na materialização, o espírito se faz presente para todos que estão por perto. Mas na clarividência é um fenômeno que apenas em alguns casos raros, 2 ou mais pessoas conseguem ver em conjunto. Então, por conta da afinidade fluídica, esse amigo aparece para ele. O que é interessante fazer nesses casos? Fazermos as nossas preces, as nossas orações, porque muitas vezes o espírito ainda está meio perdido, procurando o caminho para seguir a sua jornada evolutiva. Então, a prece ela ajuda muito para que o espírito possa se reencontrar. A próxima pergunta é de Rosana e ela pergunta o seguinte: como é que a gente se livra da inveja das pessoas?
Na verdade, a inveja das pessoas é uma falta das pessoas. Então, assim, entre o invejado e o invejoso, é 1000 vezes melhor ser o invejado, porque a falta é uma falta grave. A inveja é um sentimento mesquinho, né, desnecessário, que atrofia a nossa evolução. Mas a falha é de quem sente. Então a pessoa que sente a inveja é que precisa se melhorar. Se você está sofrendo a inveja, o que você tem que fazer é se policiar para não permitir que isso venha lhe abater. Ou seja, faça suas preces para que aquela pessoa deixe de sentir inveja. Pode existir também questões de vidas, de encarnações anteriores, alguns débitos entre vocês, algo que você fez, e de repente essa inveja tem uma causa em uma existência pretérita. Às vezes acontece isso. Então é necessário você não se abater, isso é o principal. Porque assim, a gente não tem como controlar os sentimentos dos outros. Nós temos que nos acostumar a viver em função da nossa consciência. Se você não consegue ter inveja das pessoas, graças a Deus você está no caminho certo. Se você percebe que outras pessoas têm inveja de você, faça a sua parte, faça suas orações, faça suas preces e torça para que ela deixe de ter. Rita pergunta o seguinte: quando a gente morre, encontra logo com os parentes que morreram antes de nós? Tudo é muito relativo. O Espiritismo nos esclarece que tudo é muito relativo. Existem sim casos que quando as pessoas desencarnam, encontram logo seus parentes que vêm lhe receber. Em muitas das ocasiões acontece isso. Existem outras ocasiões que você desencarna, encontra espíritos altamente afeiçoados a você e que eram de vidas anteriores, que na vida atual você não tinha nenhum relacionamento. Outras vezes você quer encontrar alguém e não lhe é permitido. Então depende muito do merecimento. Por isso que é interessante a gente procurar sempre fazer a nossa parte. Bom, Paulo pergunta o seguinte: eu luto para deixar de beber. Muitas vezes digo para mim mesmo: hoje não vou beber. De repente vem uma vontade como se uma pessoa estivesse me empurrando para o bar. Eu chego até a ouvir: vamos, vamos. Isso pode ser um espírito ruim que não quer me deixar sair do vício? Em boa parte dos casos, sim. Por quê? Os espíritos pouco evoluídos, muito ligados aos vícios ainda, eles procuram se afeiçoar através das mentes dos médiuns que têm uma similaridade de pensamento. Então, às vezes, você tem em você aquela vontade interna de beber. Você tenta vencer aquilo, mas a vontade é tão grande que você fica na iminência de beber sem querer se permitir. Aí os espíritos, eles conseguem enxergar esse seu pensamento. Então, da mesma forma que tem os espíritos obsessores doidos ali para sugar o néctar, o aroma, né, da bebida, eles estão ali fazendo de tudo para que você se aproxime da bebida. Ocorre muito isso sim. Só para a gente entender bem, é como se fosse nos desenhos animados. Às vezes você quer fazer uma coisa boa e uma coisa ruim. Aí fica um anjinho de um lado, né, lhe estimulando o seu pensamento para você fazer algo bom, e o capetinha do outro, estimulando para você fazer algo ruim. Então é semelhante, os espíritos pouco evoluídos, obsessores, ficam lhe estimulando para que você se entregue aos vícios. Acontece, às vezes, o que você ouve pode ser de fato uma mensagem espiritual tentando lhe instigar para a bebida. É como diz aquele ditado: todos nós, cada um de nós, temos 2 lobos, né? Um lobo mau dentro de nós e um lobo do bem. E um dia eles vão travar uma guerra. E qual dos dois vai vencer? Vai vencer aquele que a gente alimentar. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Exatamente. Helena pergunta o seguinte: o que o Espiritismo diz sobre aquele ditado: quem semeia vento, colhe tempestade? É o que nós chamamos de lei de causa e efeito. Então, se a gente semeia coisas boas, obviamente esse bem retornará para nós, ou nessa encarnação ou na encarnação futura. Da mesma forma, se a gente faz o mal ao próximo, em algum momento a gente vai ter que reparar esse nosso defeito. Então, se a gente deseja o mal ou proporciona o mal para as pessoas, ou nessa encarnação ou numa outra, a gente vai ter que receber esse mal de volta para que a gente possa evoluir através das reflexões espirituais do quanto errado nós fizemos para aquelas pessoas, né? Então esse é um dos ditados em que nós na doutrina espírita mais analisamos, que é a lei de causa e efeito. Bom, Vinícius pergunta o seguinte: perdi minha mãe e meu pai ainda bem pequeno. Eles morreram
Eles morreram, primeiro minha mãe, depois meu pai. Fiquei com 8 anos de idade e fui criada por um vizinho, num bairro bem pobre, chamado de área de risco social. Não me deixei arrastar pelos maus exemplos. Comecei a trabalhar cedo, segui os conselhos do meu pai adotivo, mesmo sendo ele uma pessoa bem simples. Muitos dos meus amigos de infância e vizinhos seguiram um caminho errado. Eu não. Trabalhei, estudei, hoje sou pai de família e respeitado por todos. Será que meus pais me protegem depois de mortos? Naturalmente, os espíritos que são afeiçoados a nós, sempre que possível, mesmo no plano espiritual, eles exercem uma certa proteção, sim, como espécie de anjo da guarda. Então, esses espíritos, que pode ser de familiares, de pais, mães, de avós, existem muitos avós que protegem, e muitas vezes é concedido a permissão para eles protegerem de alguma forma. Isso aí que Vinícius falou é muito interessante. Nasceu num ambiente que não é propício para a evolução, porque é um ambiente que tem muita desavença, muitos problemas sociais. No entanto, ele conseguiu vencer aquela realidade para trazer a solução para aquela realidade, ou seja, se empenhou através do trabalho, através da forma digna de vencer a vida. Então, às vezes as pessoas falam, nos lugares mais problemáticos, nas favelas no Rio, São Paulo, lá tem muitos marginais, mas também é um grande momento das pessoas ali poderem superar aquilo, iniciar a transformação daquela realidade. Então, a índole da pessoa, ela influencia muito. Karl Marx, ele falava que o homem é produto do meio, né? Eu costumo dizer que é produto do meio. Ou ele segue o meio, ou ele se contradiz ao meio. Mas vai muito do caminho que ele escolhe, de fato. Eu tenho uma pergunta aqui de Edilene, e ela quer saber o seguinte. Por que uma criança nasce morta já estando prontinha para nascer? O que o Espiritismo diz sobre isso? É uma pergunta interessante. Às vezes, uma criança ela nasce já sem vida, né? Nasce morta, simplesmente para servir de prova para os pais. Ou seja, em encarnações anteriores, alguém pode ter abortado um filho, e aí na vida posterior ela está doida para trazer no seu ventre uma vida nova. Aí sente aquela emoção. Na hora de trazer a vida, acontece que o filho nasce sem vida. Ocorre. A gente não pode estabelecer uma regra geral, porque existem muitos casos e muitas causas e muitas consequências no mundo espiritual e no mundo material. Então a gente não pode dizer que é sempre por isso, mas existem casos. Existem outros casos que a pessoa abrevia a sua vida, tira a sua vida antes da hora e depois nasce para viver o que estava faltando na encarnação anterior. Aí ocorre de muitas crianças com pouco tempo de vida desencarnarem, né, por conta daquilo que ficou restando cumprir na encarnação anterior. É aquela questão do causa e efeito que a gente falou, né, anteriormente. Tem uma nota de Allan Kardec que diz o seguinte: o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará como homem, sabe que morrerá, mas, como este, não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o momento desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação que o envolve, como no homem, a agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente formada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito, ou seja, a gente fala muito que tem medo de morrer, tem medo de morrer, tem medo de desencarnar, mas para o espírito que está pronto para reencarnar, para vir ao mundo, também é agonizante, ele sente medo, ele sente pavor. Então, às vezes, eu estava lendo, eu não me recordo muito bem, mas eu estava lendo a respeito disso, e tinha um trecho que dizia o seguinte, que alguns espíritos estão prontos para reencarnar, e no momento, ele desiste. E daí às vezes acontece da mãe gerar o filho, e no momento do parto a criança nascer morta. Porque, na verdade, por mais que o espírito esteja ali ao lado, pronto, se preparando para aquele momento de reencarnação, no momento que ele desiste e abandona aquilo, a matéria ela não tem vida, entendeu? A matéria, ela é só matéria, ela precisa da energia espiritual. E quando o espírito desiste disso, ele não encontra mais essa energia. Bom, vamos dar continuidade.
Cristiane pergunta o seguinte: tenho muita dificuldade em perdoar aquelas pessoas que me ofendem, me humilham e me fazem algum mal. O que o Espiritismo diz sobre isso? O Espiritismo diz que o perdão ele precisa ser incondicional. Precisamos estar prontos para perdoar sempre. Os espíritos superiores nos esclarecem que quanto maior a falta, maior será o mérito do perdão se você conseguir perdoar. Então, se alguém simplesmente pisa em seu pé, numa festa, por exemplo, na rua, desculpe, me perdoe, pronto, está perdoado. Mas se alguém chega, vejam só a comparação, um exemplo aleatório, só para a gente entender. Se alguém chega a tirar até uma vida do seu próprio filho, você seria capaz de perdoar essa pessoa? Se você for capaz de perdoar essa pessoa, pode ter certeza. Da mesma forma que é tão difícil perdoar, vai ser infinitamente grande esse mérito desse perdão perante a espiritualidade. Então, os ensinamentos de Jesus é que estejamos prontos para perdoar em qualquer circunstância, quando elas nos ofendem, quando nos humilham, como o Cristiane falou, né? Então temos que procurar trabalhar isso, mas para trabalhar isso depende única e exclusivamente da nossa força de vontade. Então, assim, não existe algo que seja imperdoável, como a sociedade às vezes estabelece. Tem coisas que não se perdoa. O Espiritismo nos esclarece que tudo é passível do perdão e tudo, de fato, tem que ser necessário ser perdoado no momento em que as coisas acontecerem. Então, vamos finalizar o programa de hoje. Vamos dar início à nossa prece de Cáritas. Gente, muita paz, muita luz a todos e até a semana que vem. Obrigado pela audiência, pessoal. Muita paz, muita luz. Até a próxima. Àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Condução desses trabalhos. Eu peço desculpas inicialmente a vocês, eu faltei no último encontro nosso, né? Então, Karina teve que se virar aqui sozinha, mas ela conduziu muito bem. E, na verdade, foi por conta do trabalho, né? Eu não consegui sair a tempo, mas estamos aqui na luta porque a gente não pode parar de batalhar em prol do bem. Temos que lutar em prol da difusão dos ensinos do Cristo. Então, muito boa noite a todos, que essas vibrações positivas possam se fazer presente em todos os lares, né? A nossa função aqui é nada mais, nada menos que auxiliar a todas as pessoas que nos escutam, né, a entender um pouco mais sobre o Espiritismo, procurar auxiliar o próximo de uma certa forma para fazer com que ele se aperfeiçoe, se melhore, fazer com que ele faça brotar os ensinamentos que o Cristo nos ensinou. É uma coisa simples, mas que nem sempre a gente consegue fazer, que é cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, sermos simples, sermos humildes, pacientes, tolerantes, né, caridosos, fazer a nossa parte. Boa noite a todos. Gente, vou passar para vocês o contato do nosso programa, é celave.coité@hotmail.com, ou então vocês podem entrar em contato pela nossa página no Facebook. E o Centro Espírita Luz, Amor e Verdade fica situado na rua Antônio Nunes Gordiano, número 99, aqui no centro, na rua Carigé. Nós temos passes das segundas às sextas-feiras, a partir das 18 horas, doutrinárias abertas ao público, domingos a partir das 9 horas e quinta a partir das 20, daqui a pouquinho a gente está lá. Os evangelhos nos lares a pedidos, todas as terças-feiras, às 20 horas. Temos atendimento com psicanalista, todas as quartas-feiras, às 19h15. Temos também distribuição de sopas e pães para as famílias cadastradas todos os sábados a partir das 16 horas. Distribuímos também os enxovais para recém-nascidos toda a primeira sexta-feira do mês, a partir das 15 horas. Distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas uma vez por mês. E temos também o socorro fraterno para pessoas que sofrem com problemas da alma, todos os sábados, a partir das 19 horas. Certo? E lembrar vocês, vamos praticar o Evangelho no lar, que isso é muito importante para a gente. Vamos iluminar, vamos permitir que a luz divina entre em nossos lares, permaneça nas nossas casas, nos nossos corações, ilumine todos à nossa volta. Vamos lá, Bruno Silva. Pois é, Karina. Então, o tema proposto para a noite de hoje ainda fazendo parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que aborda sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. O subtema é mundos inferiores e mundos superiores. A gente, para entender o que vem a ser um mundo inferior e um mundo superior, a gente leva em consideração o planeta Terra, né? Então precisamos de um parâmetro para comparar. Então, levando-se em consideração o planeta Terra do jeito que ele é, nós já falamos em outros programas, né, nos programas anteriores. Karina falou no último programa, nossos irmãos também, Maria Alves e Jurandir, abordaram tema que foi continuidade, né, que o nosso universo é repleto de mundos habitados. A Terra não é o único planeta habitado nessa infinidade de universos. Então, os mundos inferiores são aqueles mundos onde o progresso é inferior ao planeta Terra. Já que nós estamos no planeta Terra, a gente tem como a Terra o parâmetro. Para a gente entender melhor, são mundos onde normalmente o mal ele prepondera sobre o bem. São mundos onde ainda existem raças selvagens, né? Onde a lei da força bruta é que resolve as decisões, é que resolve os conflitos. No lugar de se analisar o que é justo e o que é injusto, nesses mundos inferiores, as coisas são decididas na força, né? E a maioria dos habitantes desses mundos, eles lutam mais para buscar a sua nutrição. Então, o verdadeiro objetivo de vida dessas pessoas é buscar a sua alimentação. É algo mais atrasado, mais primitivo. E o planeta Terra um dia já foi um desses mundos inferiores, né? Então, a gente analisa, por exemplo,
como era o planeta Terra antes, na época dos homens das cavernas, né? Então por aí a gente tem uma ideia de como são esses mundos hoje no universo, que são os mundos inferiores. E da mesma forma que tem esses mundos inferiores à Terra, porque na Terra, apesar de haver muitos problemas, mas já existe um parâmetro de leis que procura favorecer o respeito, né, a liberdade de expressão, procura favorecer o respeito à liberdade de pensamento, liberdade de opinião. Então o mundo ele caminha para isso. E graças a esse conjunto de leis que hoje são embasadas, né, até mesmo no âmbito internacional, essas leis elas vêm evidenciar que o nosso mundo está evoluindo. É claro que nem todos cumprem. Então, os crimes ocorrem exatamente porque as pessoas descumprem as leis. Então, essas leis em benefício do respeito à humanidade, quando alguém deixa de cumprir no nosso planeta Terra, é quando ocasiona os crimes, é quando ocasiona os desvios de comportamentos que venham a prejudicar o direito do próximo. Então, para a gente ter uma ideia do que são os mundos inferiores, né? E agora o que seriam os mundos superiores? Os mundos superiores são os mundos onde o bem se sobrepõe ao mal. Então, em relação ao planeta Terra, nos mundos superiores, a própria matéria ela tem um peso menor sobre o espírito. Ou seja, os habitantes desses mundos superiores, eles se locomovem com mais facilidade. Não tem tanta dificuldade em se transpassar de um local para o outro. Às vezes eles até flutuam no ar. Então por aí a gente percebe o quanto os mundos superiores estão além do progresso que há aqui na Terra. Ainda sobre esses mundos, o mal quase que não tem espaço. Então se a gente observa, a gente parar para analisar como seria o planeta Terra sem a parte que cabe ao mal existente aqui, sem todos esses problemas que nós enfrentamos, seria como estivéssemos num desses mundos superiores. Nesses mundos não há senhores, não há escravos, a população ela procura se igualar, todos são respeitados da mesma forma, todos são entendidos sob o mesmo patamar social. Agora existem sim os superiores e os inferiores nesse mundo. Mas vejam que coisa interessante. Nos mundos superiores é maior aquele que tem mais desenvolvido a sua inteligência e a sua moral. Ou seja, a autoridade que existe nesses mundos se dá de fato pelo mérito. Então, se fosse aqui no planeta Terra um Irmã Dulce da vida, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, seriam grandes autoridades no mundo. Então eles vieram aqui na Terra, fizeram um grande exemplo de humanidade, né, de senso humanitário. E se fosse num desses mundos superiores, eles, em relação aos outros habitantes, seriam grandes autoridades. Porque lá nesses mundos não se vê, por exemplo, quem tem muito dinheiro, como às vezes acontece aqui no planeta Terra, né? Quem tem muito dinheiro, quem tem muito poder, quem tem muita fama, costuma mandar mais, costuma ter mais espaço. E nesses mundos superiores não. Tem mais espaço aquele que é melhor em termos de bondade, aquele que é mais humilde, mais simples, aquele que consegue amar incondicionalmente. Quanto mais você consegue amar os habitantes, indistintamente, você vai sendo considerado superior. Vejam que coisa interessante. Então, a tendência é que o planeta Terra um dia chegue a esse patamar de mundo superior. Por enquanto, a gente vai continuar o nosso trabalho, todo mundo abraçando a causa de fazer o bem crescer no nosso planeta, para que um dia a gente possa chegar lá. Vamos dar continuidade. Vamos iniciar as perguntas. A primeira pergunta é de Luiz. E ele diz o seguinte: meu avô me contava que um amigo dele, depois que morreu, apareceu várias vezes para ele, pedindo para ele desenterrar uma lata de dinheiro, que estava enterrada na boca de um forno de casa de farinha. Meu avô disse a ele que não ia não. Passados alguns dias, meu avô foi na casa de farinha e tinha um buraco recém-cavado, no lugar que o amigo morto disse que tinha enterrado a lata com o dinheiro. Isso é possível? Que importância tinha para esse amigo morto do meu avô essa lata enterrada com dinheiro?
É uma pergunta interessante. Essas histórias a gente costuma ouvir muito do pessoal antigo, né? Que era um costume antigo de fato. Muitas pessoas, principalmente que moradores de zona rural, costumavam enterrar panelas ou latas de dinheiro em determinado local. O que aconteceu? A pessoa que enterrou a lata de dinheiro desencarnou e se viu naquela necessidade de passar as informações para alguém comunicar à família que ali tinha o dinheiro enterrado para a pessoa pegar. Então isso é uma prova de que o materialismo, mesmo depois do desencarne, ficou ali latente na consciência espiritual. Então essa necessidade, o espírito ainda vive a questão material quando ele sente essa necessidade. Agora, às vezes ele faz isso por inocência, não por maledicência. Às vezes o intuito